Em relação a esse mapeamento de competências que você pôs aqui ao lado, né? Uhum. De onde você pegou essas competências? Foi de um teste comportamental que eu fiz. Legal. E esse teste foi só auto-resposta ou também teve resposta de terceiros? Foi Não, a 360 graus. auto-resposta. Legal. O que acontece aqui? Pode ter, não tem problema nenhum, esse modelo de currículo prevê um mapeamento de competências, né? Acho que você poderia colocar aqui autoavaliação, né? Tá. Eu vi que você colocou da mais desenvolvida a menos desenvolvida. Só que o que acontece? Aí qual é a reflexão? Tomada de riscos, ok, é uma competência que, de modo geral, as empresas buscam sociabilidade, facilitação. Seria importante você, talvez, aqui, facilitação de grupos, a competência estava voltada à facilitação de atividades, facilitação de reuniões. Então, o que acontece? Tem algumas que a gente chama de palavras grávidas, né? Tá. Facilitação é grávido. Por quê? Porque, assim, pode ser facilitação de grupo, facilitação de reunião, facilitação de dinâmica, Tá. pode ser voltada para a instrução, né? Então, aí, por exemplo, consideração pelos outros. A gente tem coisas, tem competências que, no fundo, você fala assim, putz, toda empresa que vai entender o que é consideração pelos outros. Tá. Tá. Por exemplo, flexibilidade, comunicação, planejamento e organização, assertividade, influência, já são competências mais universais. Então, tenta colocar aqui competências mais universais, ou seja, todo mundo vai entender a mesma coisa. Então, por exemplo, reflexão. É uma outra também que eu talvez tiraria daqui, tá? Porque, assim, reflexão pode ser... Tudo que pode entender errado, é melhor não colocar, tá? Agora a gente vai lá para o seu LinkedIn, para que, caso você queira manter as competências no seu currículo, tem essas 3 aí que eu questionei, porque elas estão meio grávidas, não é todo mundo que entende, não é meio competência universal, tá? Então, você pode simplesmente tirar essas 3, ou você pode até pesquisar quais são as competências mais requisitadas no mercado. Você me disse que você tem LinkedIn Premium. Então, quando você tem LinkedIn Premium, eu tô aqui no meu, tá? Quando você procura uma vaga, vamos procurar aqui uma vaga de recrutamento e seleção, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, uma vaga de analista de recrutamento e seleção em Alphaville, temporária. Quando você tem a descrição de uma vaga, você tem todas as informações dessa vaga, tudo. E se você é premium, você consegue enxergar as competências aqui. E então, eu não estou enxergando porque eu não sou premium no momento, né? Então, como você consegue enxergar as competências, eu vou te ensinar o que você tem que fazer no LinkedIn, mas no seu currículo, se você fizer uma busca de várias vagas de recrutamento e seleção, você vai ver as competências mais requisitadas e você pode se autoavaliar, deixar claro que é uma autoavaliação e colocar no seu currículo. Tá. Indo para o seu perfil no LinkedIn. Outra coisa, você tem que mudar esse nome do seu LinkedIn. Tá bom. O que acontece? É só você editar no seu pesqueiro, tá? Tira esse número aqui todo, porque o que acontece? O recrutador mais experiente vai falar, putz, a Mariana não sabe usar o LinkedIn. Tá. Nem mudou o LinkedIn dela para o nome dela só, tá? Então, é só você depois editar e tirar esse finalzinho aqui do seu LinkedIn. Vai ficar assim. Ou seja, de fato, é a página da Mariana Dornelas Pesqueiro. Ponto. Tá. Outra coisa é aqui, ó. Quem é a Mariana? Isso aqui é legal você talvez fazer uma frase se apresentando aqui. Por quê? Porque o recrutador, ele vai, sinceramente, o recrutador, eu não estou falando do robô ainda, estou falando do recrutador pessoa física. Uhum. Ele vai olhar o que está escrito aqui, ele vai olhar seu resumo. Se isso aqui não agradar, ele já vai para o próximo. Tá. Infelizmente, porque não é por maldade, mas é porque você tem 500 currículos para uma vaga. Aham, claro. Tá?
Então, o que acontece? Nessa frase aqui de baixo, você pode colocar... cargo é o tradicional que as pessoas colocam. Mas se Tá. quer se diferenciar, você pode colocar aqui a sua paixão. Eu estou entendendo que a sua paixão hoje e aí você vai ter que encontrar a resposta, né? Mas a sua paixão é algo relacionado a... mais relacionado hoje a o fit entre a pessoa ideal, a vaga ideal e o desenvolvimento dela, né, na empresa. Aham. Então, você já está além do recrutamento e seleção, pelo que você me falou, né? Na nossa conversa anterior, você me falou que você percebeu que o que você estava começando a curtir é a pessoa certa no lugar certo, mas acompanhá-la no desenvolvimento dentro da empresa, né? Aham. E por isso que você já estava migrando de recrutamento e seleção para treinamento e desenvolvimento. Então, talvez você possa bolar, e aí vale você fazer uma pesquisa de várias pessoas com o seu perfil, para se inspirar, né? E o que essas pessoas escrevem nesta primeira frase. Tá. E aí, no resumo, o que acontece? No resumo, bullets é o mais recomendado. Tá. Bullets, dando a ideia de quem é a Mariana. Então, a Mariana é uma profissional que tem experiência em recrutamento e seleção, tem experiência em treinamento e desenvolvimento, que criou um processo de onboarding num grupo de franqueados que é muito legal, né, que dá para você a compreensão de entender a cultura da empresa que você está e entender o que os franqueados precisam saber para fazer um bom onboarding dos seus colaboradores, né? Que tem uma formação numa faculdade de ponta, que tem uma experiência internacional, portanto, é uma pessoa que fala inglês, mostra que já fez, por ter feito uma faculdade de ponta, tem um desenvolvimento, foi capaz de passar por um processo seletivo bastante rigoroso já à fase da universidade, Aham. e que, uma vez como profissional, desenvolveu projetos num curto espaço de tempo em 2 áreas de recursos humanos. Então, em 4 bullets, provavelmente você vai se vender aqui fácil, fácil. Tá. E porque você tem muito para entregar. Então, você tem que, de fato, colocar nesses 4 bullets isso, tá? Legal que você tenha uma atividade no LinkedIn, né? De coisas que você gostou, de comentários que você fez em temas relacionados à aprendizagem, agilidade, remuneração, gestão, visão holística, bem legal. Isso é importante, tá? Que tipo de atividade você tem feito no LinkedIn, se você tem publicado, se você tem comentado referente a temas legais, atuais. Na experiência, também vale você, assim como na nossa conversa anterior, focar, apresentar a empresa que você estava, é legal, né, que mostra o quanto você já conhecia o negócio. Para quem não conhece a empresa, eu conheço, mas para quem não conhece, poder conhecer. Aham. Isso, e depois vem a sua experiência. E é legal essa forma de colocar o que você fez, em quanto tempo de experiência, quais as atividades, mas também, como na conversa anterior, quais foram os resultados. Tá. No LinkedIn, você pode falar muito mais do que no currículo, e eu estou vendo que você já está fazendo isso. Então, o que acontece? Como a busca é uma busca por contagem de palavras, então, quanto mais palavras das vagas que você busca tiver no seu perfil, chances você tem de se colocar melhor. Premium já te coloca na frente dos outros, mas também mais contagem das mesmas palavras também te coloca na frente dos outros, tá? Então, o LinkedIn você pode ser extensa sim, porque aqui você pode explorar bastante o seu perfil diferente do currículo. O currículo você tem que colocar o que é mais relevante. Tá. De fato, lá são 2 páginas, ou 1 ou 2 páginas que o recrutador vai ter que navegar obrigatoriamente. Não, aqui pode brincar à vontade de explorar o seu perfil, tá? E aí sempre colocando a empresa, o desafio e os resultados.